Oi, tudo bem? No livro de Mateus, no capítulo 22, aqui no verso 11, fala assim: Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai os pés e as mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui fala da parábola daquele homem que convidou muitas pessoas para as bodas do seu filho, mas aqueles primeiros convidados não quiseram ir. Então ele chama outros convidados, porque os primeiros não eram dignos. Então o dono da festa, o que celebrava a boda do seu filho, falou para os seus criados, para os seus funcionários, buscar pessoas de toda espécie, todo tipo de gente, aleijados, os coxos, os cegos, gente de toda classe social, para fazer parte daquela festa. E quando a casa estava cheia, aquele homem, o rei, na verdade o rei, ele entrou para ver como os convidados estavam vestidos. Ele viu que ali tinha um que não tinha vestes nupciais, veste adequada para aquela festa. Então ele mandou que aquele homem fosse retirado dali, amarrou aquele homem, que fala que ele foi jogado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqui fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitas pessoas acreditam que o reino de Deus basta a pessoa aceitar Jesus, ele entrará no reino de Deus. O importante é o que Jesus fala sobre isso. Então Jesus, por exemplo, ele conta essa parábola, porque aqui muitos são chamados, mas ele precisa estar vestido adequadamente. E as vestes aqui significa a justiça de Deus, significa o caráter de Deus. Porque Deus chama pessoas de todo tipo de pessoas para o reino de Deus. Mas porém essas pessoas devem ser transformadas. As pessoas que não foram transformadas por Deus, não tiver o caráter mudado, não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala muitas coisas em relação ao reino de Deus. Jesus fala, por exemplo, que o amor de quase todos vai esfriar, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Somente aquele que permanecer até o fim. Jesus fala, por exemplo, a parábola da rede, que o reino de Deus é como aquela pessoa que lança a rede no mar. Ele pega muitos peixes, porém ele senta na praia e escolhe os peixes. Os bons ele leva para os celeiros e os maus ele atira novamente no mar, os peixes ruins. A gente percebe que o reino de Deus, embora nós somos chamados para o reino de Deus, porém existe uma escolha. Por Jesus fala que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Jesus fala, por exemplo, ele fala que muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, mas no seu nome nós não expulsamos demônios, no seu nome nós fizemos muitas curas. Jesus vai falar: apartai-o de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, mesmo Jesus, mesmo as pessoas falando de Jesus, mesmo as pessoas reconhecendo Jesus como Salvador, mas se continuar praticando iniquidade, eles não serão reconhecidos por Jesus. Então Jesus veio chamar ele não veio chamar os justos, mas ele veio chamar as pessoas. Jesus falou assim: eu não vim chamar as pessoas sadias,
mas vim chamar os doentes, mas vim chamar as pessoas para o arrependimento. Então Jesus ele se coloca como médico. Para que a pessoa entre no reino de Deus, primeiro precisa ser curada. Ninguém vai entrar no reino de Deus da mesma forma que está. É verdade que Jesus falou que na cadeira de Moisés iam entrar os escribas, mas na cadeira de Moisés estavam os escribas e os fariseus. Porém, muitas prostitutas iam entrar no reino de Deus no lugar deles. Então, apesar de Jesus, ele chama muitas pessoas, mas a pessoa que não for transformada, que não aceitar a mudança, que não quiser mudança, infelizmente, esse não entrará no reino de Deus.